Olá, meus Hello, dear amigos, que friends. Deus May God bless abençoe all of todos, you. que a And may palavra His dele word venha come ao to meet encontro da the greatest necessidade need maior you have da in your sua life. vida. A maior The necessidade greatest da vida need do of ser human humano being's life é a is própria life vida. itself. Mas eu But I'm não not estou talking falando about da vida life in deste this mundo, world que é medíocre, that is mas da mediocre. vida eterna. I'm A talking maior about eternal necessidade life. do ser The humano é a greatest vida need of human eterna. beings is eternal life. E é sobre isso que eu Eternal queria life. falar And com that's what I'd like vocês. to speak to you Veja about. só, Pay nós attention. lemos ontem, nós Yesterday falamos a we read respeito do and talked que about se a nossa that verse that esperança, says that if se a in this sua, a life minha, only a we have nossa hope in esperança Christ, em if yours, if Jesus, mine, if our em hope Jesus, in Christ está só is nesta only vida, in this quer dizer, life, no mundo em que meaning vivemos, in the world neste we live mundo in, medíocre que in vivemos, this então mediocre nós world somos os we live mais in, miseráveis then we are, of all men, de todos the os homens. most pitiable, Que quer dizer, se which você means crê em Jesus, that if you believe se in você segue Jesus, Jesus, if you follow você Jesus, anda nos caminhos de Jesus, if you walk in the focando footsteps of Jesus, uma vida focusing melhor, de qualidade on neste having a mundo, better life of better você quality é a mais in this infeliz world, das criaturas. then you are the Porque Jesus unhappiest não of all veio para people. isso. Because Ele não Jesus veio didn't come for para that. curar He os didn't enfermos, come mas ele to curou heal os the enfermos. sick. Ele He não healed them, veio of course. para curar o corpo, He didn't mas ele come curou to o corpo. heal the body, Ele não but veio he para healed the ressuscitar body. He didn't come mortos, to mas resurrect ele ressuscitou the os dead, mortos. Ele but he veio para quê? resurrected them. Ele What did he veio come para for? que todos nós He came tivéssemos so that vida all of e us could vida have em life abundância. and life Você in conhece esse abundance. texto? João You know this 10, text se eu não of me engano, John 10. 10, if I'm not wrong. Eu vim para I que tenham came vida that you may have e a life tenham em and that you abundância. may have it more Então as abundantly. pessoas pensam que So essa vida people com think abundância that this é uma more vida abundant igual life à dos ricos, is a life dos like the poderosos rich deste mundo. Não ones tem nada a of ver the uma coisa powerful com a people outra. of this world. And one Ele thing veio has para nothing to trazer do with vida e vida another. com abundância, quer He dizer, a came vida to bring life eterna. and more abundantly, which is Então, eternal. pense comigo, So amiga think with e me, amigo. dear friends. Se a If nossa vida, our life, se a nossa if fé, our melhor faith, dizendo, rather, em in Jesus, Jesus, está is only limitada limited à vida neste to mundo, our lives in nós this somos world, os mais we are, miseráveis, of eu all diria, men, the most os mais pitiable. desgraçados I'd da say face da the terra. most disgraceful Essa é a ones on the realidade. face of the earth. That's the reality. Porque ele não veio Because he para didn't isso. come for that. Ele veio He para came to salvar save a vida, our life toda a for all eternidade. eternity. Ele veio para He nos dar a came vida to give us eterna, eternal life, vida a abundante more e abundant eterna. and eternal life. Not a Míseros miserable few anos years in deste this mundo, world. não. No. Veja só, preste Pay atenção, attention. Listen up. veja só. The O Apostle apóstolo Peter, Pedro, used, orientado, directed dirigido by pelo the Holy Espírito Spirit, Santo, diz says que that Jesus Jesus nos gave us, deu, he came veio to para give nos us dar exceedingly grandíssimas e and precious preciosas promises. promessas. exceedingly great Grandíssimas e and precious preciosas promises. promessas. What Para for? que? Oh, Bishop, poxa, okay, então, then I have eu the tenho right direito to à prosperity, I prosperidade, have the eu tenho right to direito a this isso, eu and tenho that, direito a uma and vida have an regalada, abundant life, I eu have the tenho right direito a to uma have a vida life tipo like de Salomão. Solomon's. I have the Eu tenho right. Não foi But para that's isso not what que Jesus came for. veio. Jesus não didn't nos give deu us exceedingly grandiosas, great grandíssimas and precious e promises, preciosas promessas para que, so that por through meio these dessas promises, promessas,
we nós could tenhamos have uma vida an abundant regalada, life, an invejável, envious life, a blessed life in abençoada this world. neste No, mundo, não. Porque este because this mundo world, this mundo world is of the é do devil. diabo. And whoever E quem loves ama this este world, mundo, the Holy diz o text texto says, sagrado, the love o of the amor Father do is not Pai in não está him. nele. So Então God Deus não didn't veio para come fazer, to para fulfill realizar os our nossos dreams in this sonhos world. neste mundo. Firstly, Primeiro, He Ele wants quer to take us tirar-nos out deste of this mundo world para o mundo into dele. His world. É a That's primeira the first coisa. thing. As promessas The de promises Deus, of God, as promessas, the exceedingly grandíssimas e great and preciosas precious promises promessas of God, de Deus, são para que, so por that through meio them destas promessas, we nós nos can become, tornemos, this is isso é glorious, glorioso, we can nós nos become tornemos partakers participantes of da the divine natureza nature. divina. That's it. Isso aí. Deus God quer que wants você you to seja be a partaker participante da of natureza His nature. dele. Assim Just como as a filho, child, qualquer filho, any child, qualquer criatura any daughter or é son participante da are natureza do seu partakers of pai the e da sua nature mãe, of não the é? mother or the Carrega o father, DNA right? They da sua mãe e bear do the seu pai. DNA of the mother and father. Também That's what Deus God quer wants isso. for us. Ele não quer que você He seja doesn't want you apenas to um be just a seguidor follower dele. of His. Jesus não quer Jesus isso. doesn't want Ele that. quer que He você wants you to seja be filha, His filho son, dele, His daughter. que tenha He a wants you to origem have dele, His que tenha o nature, DNA His dele. DNA. Foi por isso que That's why Jesus Jesus falou para said to Nicodemos, ô Nicodemus, Nicodemos, "O Nicodemus, quem nasce that da which is born carne of the flesh é is flesh. carne, tem a They origem are da from the carne. world, Quer dizer, quem nasce do meaning homem, those who are do ser born humano, of é men, carnal. of human Mas beings, they quem are flesh. nasce But do that which is born Espírito of the Holy Santo Spirit é is a espírito. spirit, Quer dizer, tem a meaning that they natureza have a espiritual, spiritual tem a nature. natureza They have this divina. divine Não tem a nature. natureza nem They dos don't even have anjos, the nature of angels, mas de but Deus. of God Himself. De Of Deus. God Himself. Os anjos The são angels are criaturas de God's Deus. creature. Mas However, os filhos the de Deus children of God são os are those who are nascidos born of da the água water e do and of the Espírito Holy Santo. Spirit. São They are filhos de children Deus. of God. Não são mais They are no criaturas longer de Deus. God's São creatures. They are filhas, filhos de children, Deus. children of God. Você entende Do you isso? understand this? Veja só. Pay Eu attention. vou I will aqui open abrir a the Bíblia Bible here em 1 in 1 Coríntios, Corinthians capítulo chapter 15 15 e versículo and verse 45. Diz 45, assim: which reads the following. Assim está And escrito, so assim também it está is escrito. written, O primeiro the first homem, man, Adão, foi became feito em a living alma being. vivente. Alma Living vivente. being. O The último last Adão, Adam, que é that is Jesus, Jesus, referindo-se a referring to Jesus, Jesus, em became espírito a life-giving vivificante. spirit. Aí ele diz Then assim, he says, no versículo verse 47, 47, o primeiro the homem first man da was of terra the earth, é made of terreno. dust. O The segundo second homem, man o is the Senhor Lord Jesus, from é heaven. do céu. Versículo Verse 48. 48, Qual o as was the man terreno, of dust, tais so also são are those também who are os made of terrestres. dust. Quer dizer, Meaning quem that nasce those who are da born of the carne, flesh, Jesus já tinha Jesus had already falado, said, quem those nasce who are da born of the carne flesh are é flesh. carne. E And continua they will sendo always be carne flesh até a until morte. they die. Continua They sendo will carne still até a be morte. flesh until they die. Salvo se Except se if they arrepender, repent, ser they are sepultado, buried batido through nas the water águas, baptism, e and then então nasce they do can be Espírito born Santo, of the Holy Spirit. que é Espírito. That is a spirit. Então, So, qual o terreno as são the man também of os dust, terrestres. so also are Quer those who dizer, are made of dust.
which qual means, o carnal, o as was the nascido man da of carne, flesh, também são os as the man of carnais. flesh is born of the flesh, E those qual who are o flesh are celestial, also flesh. que é Jesus, And as it is the heavenly man, Jesus, também so tais serão also os are celestiais. those who are Quer dizer, heavenly. os que nascem da Which carne means that são those who are carnais. born of the flesh são are carne. flesh. They are flesh. E os que nascem do And Espírito those who are Santo, quer dizer, o born próprio of the Espírito Holy Santo Spirit, veio meaning the Holy a este Spirit mundo para himself, gerar came filhos into para this Deus. world to bring forth Ele, children o to Espírito God. Santo, quando vem sobre He, nós, the Holy Spirit, ele when he faz-nos comes upon us, filhos de Deus. he É por isso que turns muitas us into pessoas, children of God. nos seus testemunhos, That's dizem, why o many dia people que eu tive meu in encontro their com Jesus, testimony, they o dia que eu say, recebi o oh, the Espírito day Santo, I na had an realidade, encounter with quando ela Jesus, recebeu o the Espírito day I Santo, received the Holy ela Spirit. In nasceu, foi reality, when they gerada do received the Espírito Holy Santo. Spirit, they Então were eu não born, pude conter they as were minhas birthed lágrimas, by a the minha Holy Spirit. alegria, a paz. So I É couldn't algo contain my tears, my indizível, joy, the peace. indescritível. It's something É algo indescribable. extraordinário. Eu Indescribable. chorava e ria. It's Eu something ria de chorar, eu extraordinary. chorava de tanto rir. I laughed Por and quê? cried. I cried Porque of laughter. I laughed because I nasceu cried too much. um filho, uma Why? filha de Deus. Because they were E é o que born acontece. of God. They Quando a became criança children nasce, of ela God. nasce chorando. Which is what happens A criança nasce when chorando. a child is born. They are Tem que born chorar, se não crying. chorar, The tem child problema. has to Ela cry. nasce chorando. Otherwise, there's Mas a chorando problem with it. They não are é por born causa crying. de tristeza, But não. crying, Chorando porque ela quer not comer, out of ela beber sadness. alguma They are coisa, crying ela quer because they want to colocar na, eat. They want to na drink boca something. leite. They want to Ela quer se have something alimentar. placed in their mouth, milk. They want to Mas be quando fed. a criança nasce, ou a pessoa But when nasce a do child Espírito is Santo, born, when a ela person chora, rather ela is ri, born ela of the Holy se Spirit, alegra, feliz they da cry, vida. they Por quê? laugh, they Porque rejoice, a they're extremely natureza happy. Why? divina Because foi gerada the nela. divine nature A is placed in natureza them. divina foi gerada The nela. divine nature Entendeu, is amiga placed in e them. amigo? Por isso Did que you ele diz understand, dear assim, friends? e That's assim why como he says like trouxemos this. a imagem do terreno, And as we have borne the assim image of the man of também dust, traremos we a shall imagem also do bear celestial. the image Então, quando a pessoa of the nasce heavenly man. da água e do So Espírito when a Santo, person is born of não é the mais water uma and of the pessoa Holy no Spirit, mundo, não. it's not Não. one more person in the world. Ela é uma No, nova criatura. not. Ela é uma They are a criatura new divina. creation. They Ela é are uma a criatura cujo divine DNA creature. é de Deus. They are a creature Pai. whose que DNA gera is from filhos. God, from the Father, the Isso one who aí, gives birth amiga, to é spiritual children. extremamente importante. Por isso que o This, apóstolo dear também, friends, is extremely conduzido pelo important. Espírito Santo, That's essa why the revelação aí, apostle é also, claro que isso led não é by da the Holy cabeça de Spirit, Paulo. gave this Não foi revelation. Paulo que Of course, inventou this is isso. not from Paul's Mas o mind. Espírito Santo Paul falou didn't com come ele. up with this, but the Holy Spirit Que é o spoke que o to Espírito him, Santo está falando com você, comigo, com todos nós. which is what the Holy Spirit is E aí ele speaking diz, to you, e to me, to agora all of digo us. isto, And then he says, irmãos, now this I se say, dirigindo brethren, aos irmãos. referring to the Agora precisa saber brethren. que tipo de irmão. E agora digo Now, isto, what kind irmãos. of brethren is this? Now this Está I falando say, para brethren. qualquer um. Só He's not os talking to irmãos. just anybody, Que a only to the carne, brethren. a carne That e o flesh, sangue Flesh não and blood podem herdar cannot o inherit reino de Deus. the kingdom of God. Quer dizer, quem é carne continua sendo carne e não pode Which means entrar no that reino those de who are Deus, flesh herdar are still o flesh, reino and de they Deus. cannot enter the kingdom Nem of a God, inherit corrupção, the kingdom of God. o pecado, Nor does corruption, herdar a sin, incorrupção. inherit Então, incorruption. você está entendendo So, a extensão, a grandeza, a you can understand profundidade how deep, dessa how revelação. great Quando Jesus this disse, revelation is. Nicodemos, se você não When nascer de novo, Jesus você não said, pode entrar Nicodemus, no reino. unless you are born again, Primeiro falou, you se cannot você enter the kingdom não of nascer de God. novo, First você he não pode said, ver o unless you reino are de born Deus. again, you can't Então tem see muitos the kingdom of God. irmãos So que não there are many sequer brethren veem o who reino de Deus. can't even E see ele the kingdom of God. acrescentou mais. Nicodemos, And he adds você não even more. He nascer said,
Nicodemus, água e do unless you are born Espírito of the Santo, water and of você the não Holy pode Spirit, entrar no reino de Deus. you E cannot Nicodemos era um enter homem the kingdom of extremamente God. religioso, And Nicodemus sincero, was a man extremely homem religious, sincere. He was religioso, sincere. sincero, não religioso, Religious, fanático, não sincere, religioso, not a hipócrita, não, ele era fanatic. He sincero. was not that religious Mas- hypocrite man. No, he was sincere. Mas However, não tinha nascido da água e do he Espírito hadn't Santo. being que born of adiantava the water and of the Holy Ele ser Spirit. um What príncipe, was the point of mestre him na being religião dele? O que, a prince, adiantava ele ser a ruler um of his cardeal, religion? um What was the papa, point of um him bispo, being um a arcebispo? cardinal, a pope, a adiantava bishop, nada. an archbishop? É só None of pompa, this mattered. só nome, mais nada. This is only the O que appearance, adiantava nothing para else. ele era nascer de novo, What nascer mattered da is that he água had to be born again, e do to be Espírito born of Santo. the water Para and nascer of the Holy Spirit. da água, para nascer To de be born novo, of the a water, pessoa tem que to be morrer. born again, Primeiro ela tem the que person morrer has para o to die. mundo. First, Ela they tem have que to die abrir to the mão do world. mundo. Do mundo. They have to O sacrifice the mundo world, the envolve whole world. família, todo The mundo. world includes Tudo. the family, O everyone, mundo everything. envolve deixar It em involves segundo plano família, Placing as dinheiro, second posição, our family, money, nome, position, reputação, a tudo. name, reputation, everything. Para então So poder that nascer The person da can be água e born do Espírito of the Santo. water and of the Holy Spirit. Então volto ao texto So, nós lemos, going back que to the Deus text that revelou we read, para Pedro. which God revealed Para to Peter. Ele, Jesus, nos He, tem Jesus, dado has grandíssimas given e us preciosas exceedingly great promessas. and precious promises. Grandíssimas e preciosas Exceedingly great promessas, And palavras, precious para promises. que, por words. meio destas promessas, So that destas through these palavras, promises, through these fiqueis words, participantes we can become da natureza partakers divina. of the Não é divine participante nature. das bênçãos, não. It's not Deus partaker of cura, the cura. blessings. It's not. Deus Does God liberta, heal? liberta. He does. Does Mas he set people free? Yes, he does. As promessas But de Deus, a promises finalidade of das God, promessas de Deus The é para que você, purpose of the promises amiga of e meu God amigo, is so venha that you, participar dear da friends, natureza de may Deus. be Para que partaker você venha of ter God's o nature. DNA de It's Deus. so Para that que you então can have você God's possa DNA. dizer, meu Pai, So that then Pai you nosso can que finally estás say, nos céus. my Father, our Se você não Father. tem a natureza de Deus, If you don't have God's você pode falar nature, Pai Nosso quantas vezes você you quiser, can say, mas não vai my funcionar. Father, as many times as you Só want, quem but it won't work. nasce da água Only e do those Espírito who are born Santo of the water tem o and direito, of the o Holy privilégio Spirit have the de falar, right, Pai the Nosso que estás privilege nos céus. to say, my Father Isso in aí heaven. é extremamente This importante is para extremely que important, você venha so that you dirigir, may dar um norte na sua lead vida. or find Porque são direction for muitas your as life. pessoas que Because pegam as many are promessas de those Deus who get para the promises of realizar o God quê? to Elas fulfill venham what? realizar os seus They want to sonhos fulfill neste mundo. their dreams in this world. Satisfazer They suas want to vaidades satisfy pessoais. their personal desires. Satisfazer suas They want to cobiças. satisfy their lust. Ganhar o mundo. They want to gain the world, Mas não vai but ganhar. they won't gain it at all. Já perdeu. They've already lost, actually, Porque because ele cita aqui, he says here, muito legal it's isso. very nice. O apóstolo The diz apostle says que, that e agora digo now isto, this I irmãos, say, brethren, que a that carne flesh and e blood o sangue não cannot inherit podem the herdar kingdom o of reino God. de Deus. Não It's adianta a pessoa pointless ser to be religiosa, religious, charitable, caridosa, bondosa, good, uma pessoa someone who is justa. righteous. Ela No, tem que nascer de Deus. they have to be born of God.
Eu creio I que believe Nicodemos that era uma pessoa Nicodemus was justa, a righteous man, mas but não tinha he ainda hadn't yet condições. been born of God. Ele tinha que He had to be nascer de born novo. again. He had to be Nascer de born novo. again, Nascer to be born da of the água, water nascer and do to be born of the Espírito Holy Santo. É o que Spirit. Jesus That's falou. what E Jesus ainda said. disse mais And para Jesus ele, said even more. He olha, said, listen, Nicodemus, Nicodemus, você you tem que must nascer de be novo. born again. Importa You que você must be nasça de born novo. again. E a mesma And coisa eu I digo tell para you the você, same thing, minha dear amiga, friends. meu amigo. Você é You fiel are a faithful dizimista, tither, an ofertante. offering giver. Você é uma You pessoa are someone ativa na very igreja, active in the graças a church. Deus. Thanks be to God. Mas não se But don't you esqueça, forget, se você unless não you are nascer born of the da water água e do and of the Espírito Holy Santo, Spirit, você não entra you won't no reino enter de the Deus. kingdom of God. Não pode You entrar cannot no reino enter de the Deus. kingdom of God. Porque carne e Because flesh sangue and blood não cannot podem inherit herdar the o kingdom reino of de God. Deus. Eu I sei know que that quando a gente when fala we dessa speak this forma, way, eu I sei know que that muitas many people, pessoas, crentes believers especialmente, especially, aqueles crentes those incrédulos, believers who are more like eles não unbelievers, concordam. Mas é they o que don't está agree with escrito it. aqui. But that's what's written here. E se eu estou And if I am interpretando de forma interpreting errada, it in a pessoal, wrong way, or in my pensando own way, meu in my own mundinho, little world, then avalie evaluate e what I'm saying. pese Consider estas my palavras. words. Quantas How many pessoas people você tem you've visto seen que receberam who received bênçãos aos huge montes, blessings, lots of mas blessings, estão perdidas but por they are aí? lost Quantos out there? pastores How many pastors que who de all repente of a caem sudden fall no into pecado? sin, É o caso which is desse the rapaz case of que nós this postamos testimony we aí posted yesterday, ontem, who que was era a pastor, pastor and e then depois he virou went to the other side of God. avesso da vida. Graças a Thank Deus God that ele he teve had the opportunity chance to be born de again. nascer de novo. But many Mas muita people gente have tem been sido deceived enganada because porque a the cobiça lust of dessa these gente people é a is the seguinte: following. não, eu quero I want to conquistar. conquer. They Elas use the usam as promises promessas of de God Deus para to conquer conquistarem what? o quê? The blessings As of bênçãos this world. deste mundo. But this Mas este world mundo will passa, pass, tudo it will passa, end. acaba. The As blessings bênçãos também also acabam. end. Então, So as the promessas promises de of Deus God não são are not para for realizar us to os fulfill nossos our sonhos, dreams, mas são para but they are realizar to os fulfill sonhos the de Deus dreams of em God nós. in us. Sabia? Did you know that? A promessa de The Deus ou as promises of promessas, God, as grandiosas the promessas exceedingly de Deus, great promises of God, as preciosas the promessas precious de Deus, promises of God, as the grandíssimas exceedingly promessas de great Deus promises of God, são para they que are a so that vontade God's de Deus, will, os God's planos de Deus plans sejam can be realizados fulfilled em você. in you. As The promessas promises é que a are vontade for de Deus His seja will to feita be na sua done vida. in His Qual é a life. vontade What's de God's Deus will for your para a life? sua vida? Que você Is seja that you are participante partaker da of natureza His dele. nature. Se isso If this não doesn't acontecer, happen, você pode you can ganhar o gain the mundo whole world, inteiro, mas vai but perder a you sua lose your alma. soul. Não é a It's vontade not de God's Deus will. isso. That's not His will. Did you Entendeu? understand? Você Did you compreendeu? understand? Eu vou I deixar will os leave the textos aí. texts here Não in sei the se vai caption. dar I'm para not sure if colocar I'll be able to todos, fit all of them in the same mas caption, eu vou but I will leave deixá-los the o biblical máximo references possível as much as para que possible você here, venha so that you may meditar nestas meditate on these palavras words e and chegar à then sua get to your conclusão. own conclusion. Deus nos deu God as has suas given us preciosas, His precious, grandíssimas promessas, exceedingly great não para que promises, nós not for us to realizemos fulfill nossos our sonhos dreams here aqui on na earth, terra, but mas so para that que Ele, God, Deus, can venha fulfill realizar o His sonho dreams dele in our em nossas lives. vidas. May Deus God bless abençoe you a all, todos and I'll see e you até tomorrow amanhã in em the name nome of the do Lord Senhor Jesus Jesus Christ. Cristo. Amen. Amém.